Essa luta não é só revanche, galera. De um lado, Conor McGregor, que faz o teste final para saber se ainda é um lutador de elite ou se virou apenas uma lenda tentando sobreviver ao próprio passado. Do outro lado, Max Holloway, que ainda entra com a chance de apagar uma derrota antiga e mostrar que não foi escolhido aí para ser a luta do retorno de ninguém. Luta de altíssimo nível, me diz aí, para quem é o teu palpite? Se for apostar, já sabe, né? Faz com quem entende. A 1xBet tem apoiado muito o esporte, seja no MMA, no boxe, no futebol, e eu sempre falo, se for apostar, entra com responsabilidade e estratégia. O meu link exclusivo tá aí na descrição e também no comentário fixado aí para quem quiser apostar com responsabilidade. Agora sim, bora analisar essa revanche, porque esse card muda carreiras, galera. 13 anos depois, galera, vai rolar a revanche Max Holloway versus McGregor, galera. Na primeira edição, decisão unânime a favor de McGregor e muita água se passou embaixo dessa ponte e eles estão se enfrentando. McGregor vindo de 5 anos parado, vindo de derrota com fratura na tíbia. Max Holloway lutou muito contra os melhores da categoria pena, leve e agora subindo para o meio médio também. E o cara fez muita luta boa, evoluiu demais como lutador. Os dois evoluíram muito, mas na minha visão o Max Holloway evoluiu muito mais, galera. O McGregor ficou parado, teve lesão, teve aquela história do boxe, luta boxe, não quero mais MMA, então lutou muito pouco. Se a gente for comparar, o Max Holloway dentro do UFC tem 32 lutas e o McGregor tem 14 lutas. É mais que o dobro de lutas e 5 anos parado. McGregor tem vantagem no controle de distância e golpe isolado, tem maior poder, certo? Então ele traz um começo de luta mais para ele. E Max Holloway, com o passar do decorrer da luta, é um cara que tem maior volume de golpes e tem uma absorção de golpes melhor do que a do McGregor. Então, galera, o meu palpite é que o Max Holloway vem como favorito para essa luta. Eles já enfrentaram alguns adversários, aonde, por exemplo, o José Aldo, eles enfrentaram na categoria dos penas. O Holloway venceu por 2 vezes o José Aldo no 3º round e o McGregor precisou de 13 segundos para nocautear o Aldo. Eles enfrentaram também o Poirier, aonde McGregor já foi derrotado e o Max Holloway venceu. Inclusive a lesão do McGregor vem contra um confronto desse com o Justin Poirier na categoria dos leves, galera. Então é muita coisa aí envolvida, são jogos que são muito interessantes, não é fácil de analisar. McGregor depende do controle de distância e golpes isolados ali, trazendo esse perigo ao Max Holloway. Já o Max Holloway depende de um controle da luta no 1º e 2º round para que o McGregor não consiga conectar esse golpe e trazendo esse perigo logo no começo, que ele é um cara mais explosivo, tem maior controle de distância, é um cara um pouco mais contra-golpeador do que o Max Holloway, né? Então o Max Holloway tem que ter muito cuidado ao se aproximar, ao atacar o McGregor, porque o McGregor é um contra-golpeador nato e muito perigoso. Mas a falta de ritmo de luta, vindo ainda de uma lesão onde ele fraturou a perna, então um dos perigos aí que ele traz para essa luta contra o Max Holloway são os low kicks. Ele pode vir com dificuldade de encaixe, né? Todo mundo que a gente conhece aí que fratura a perna realmente volta pensativo na utilização dessa arma. Então, McGregor pode ter dificuldade, são 5 anos, a última luta foi essa luta de lesão, então ele ainda não voltou ao octógono para se apresentar após essa lesão, após essa derrota, e o Max Holloway tem feito lutas eletrizantes contra os maiores adversários aí que a categoria dos leves pode te apresentar e feito grandes shows, galera, tá? Então, na minha visão, Max Holloway vem como favorito, mas com a necessidade de controlar o contato no começo da luta, no primeiro round. A primeira metade do 2º round, ele tem que ter muito cuidado aí no contato, no infight dessa luta, para que o McGregor não contragolpeie e seja muito contundente. No decorrer da luta ele vai perdendo o poder, é normal isso, né? E ele consiga imprimir o jogo dele, que é de volume, que é ele trazer e impor esse cardio aí da luta, né? Então um cara que tem muita absorção de golpe e devolução, tem volume muito grande, então com o decorrer da luta o McGregor, que é um cara contragolpeador, mas de golpes isolados, vai cansar
e o Max Holloway consiga imprimir o seu ritmo de luta. Na minha visão, o Max Holloway é o favorito para essa luta, mas, do outro lado, ele tem uma incógnita, galera. Um cara que não luta há 5 anos, é um pouco mais forte que o Max Holloway, tanto que ele lutou muito menos na categoria dos penas quanto o Holloway, sempre se mostrou com mais dificuldade em baixar peso para as categorias e agora está lutando uma categoria mais fácil de bater o peso. Então ele vai vir um pouco mais forte que o Max Holloway. A constituição física do McGregor é um cara mais pesado que o Max Holloway, mas é uma luta muito interessante, galera. De um lado, o havaiano que tem um espírito de guerra absurdo, tem um queixo, uma absorção de golpe monstruosa e traz a luta para uma luta mais duradoura. Eu vejo o Holloway conseguindo trazer uma vitória por decisão unânime, mas ele vai ter que imprimir um jogo muito inteligente no primeiro e o começo ali do segundo round para que aí ele comece a acelerar essa luta. Mas meu palpite é Max Holloway. Ô Rangel, tá rolando um trash talk entre eles, vou ler pra ti, tá? Abre aspas, McGregor. Você disse que é o melhor boxeador, vamos ver. Número 1 peso por peso na categoria peso-pena, depois que eu te derrotar no peso-pena. Vamos ver agora. Holloway, vou ficar com a vitória e nenhuma derrota contra ele. E depois vamos ter uma revanche no final do ano e é isso que vai acontecer. Eu o derrotei naquele peso. Eu vi pessoas ao longo dos anos dizerem que eles eram apenas crianças. Desculpe, Holloway era apenas uma criança. Eu não era. Max fez a 6ª luta do UFC e foi a minha 2ª. Sem querer ofender, Max, você não vai encostar um dedo em mim. E mesmo que tente, eu vou rir da sua cara. É outro mundo lutar contra mim. É outro mundo lutar nessa categoria. Vou sair dessa luta ileso e em toda a minha glória. Vou sair dessa luta ileso e voltar pra próxima. Eu lembro que ele falou muito parecido contra o Nate Diaz. Galerinha, tá rolando um trash talk e o McGregor tá contestando o boxe do Max Holloway e eu vejo uma falta de fundamento aí, muito para desestabilizar o Max Holloway e querer que ele venha logo pra luta no começo, mas eu lembro que ele fez a mesma coisa com o Nate Diaz e ele não conseguiu nocautear o Nate Diaz e o Nate Diaz nocauteou ele. É um cara que traz isso pra luta, é um cara que depende desse trash talk para desestabilizar o seu oponente, para que ele venha logo pra cima, querendo lutar, e aí onde ele consegue encaixar o jogo dele contra golpeador, mas acredito que o Max Holloway não vai cair nesse jogo, esse jogo não cabe mais hoje em dia, a gente já tá acostumado, os atletas já se acostumaram com essa falastragem toda. Cara, eu vejo o Max Holloway sim melhor no boxe do que o McGregor, eu vejo o McGregor um controlador de distância muito interessante, um cara que sabe bater dentro da sequência dos seus adversários, mas dessa vez ele vai encarar um cara testado, um cara que sabe jogar no alto nível aí da trocação, como ele falou daquela vez pro Nate Diaz. Dessa vez ele falou a mesma coisa, tentando desestabilizar, mas na minha visão vai ser vencido pelo Max Holloway. De repente, por TKO aí no 4º, 5º round, mas eu vejo uma decisão unânime pelos árbitros laterais e vitória do Max Holloway. Tu acha que essa lesão na tíbia e na fíbula vai atrapalhar muito o McGregor? Porque a habilidade dele principal é chute, né? Galera, eu vejo uma dificuldade muito grande também do McGregor em utilizar o chute com liberdade, principalmente os low kicks, que são na base, quando tu luta de base espelhada ali, os low kicks são muito fáceis de tocar na defesa, né, do adversário, e para quem fraturou sua tíbia aí na última luta, pode ter essa dificuldade a mais, e isso a gente sabe que é uma das grandes armas do McGregor, são os chutes. Acredito que ele vai ter dificuldade em encaixar os low kicks e vai trazer esses chutes médios e altos ao invés dos low kicks, tá, galera? McGregor, 5 anos sem lutar, vindo de derrota, é uma incógnita, galera. É um cara que não tá com ritmo de luta alto. A gente sabe que ele não precisa de tantas lutas, ele já mostrou pra gente, mesmo quando ele entrou no UFC, lutando contra o Max Holloway, venceu ele há 13 anos atrás. Era um menino menino como lutador. O Holloway já era um pouco mais experiente, mas mesmo assim ele conseguiu vencê-lo. Dessa vez eu vejo que o Max Holloway evoluiu muito e ele não demonstrou a gente evolução, porque não tem lutado, certo? Então ele tem mais essa dificuldade aí. Na minha visão, Max Holloway é o favorito. O McGregor tem velocidade suficiente para acertar o Holloway limpo? Acredito eu que vai ter menos velocidade para atingir o Max Holloway, porque, galera, eles não lutaram ainda na categoria meio-médio. É uma categoria onde o McGregor lutou contra o Nate na meio-médio, né? Mas tu vê que faz muito tempo, galera. É um cara que não está acostumado
com o físico, o lutar no meio médio. Então, acredito que a falta de ritmo, né, possa dificultar aí o McGregor nessa categoria, contra um cara de altíssimo nível de strike. Porque eu não vejo ele conseguindo impor um jogo de grappling contra o Max Holloway, né? São dois strikers e eu vejo um nível maior de grappling por parte do Holloway do que do McGregor. Outra coisa, levando em consideração esses dois pontos, você acha que algum dos dois tem mais vantagem nessa categoria ou... Cara, o cara que mais representa fisicamente essa categoria é o McGregor. É um cara que sempre mostrou mais dificuldade para baixar para peso pena e peso leve do que o Max Holloway. Max Holloway sempre lutou nessas categorias e agora que ele está subindo. Então, quem tem facilidade física para essa categoria é o McGregor. Mas o Max Holloway também não é um cara pequeno, ele é mais alto e maior envergadura do que o McGregor, mas o McGregor é um pouco mais avantajado na musculatura. Então, galera, tem dificuldade aí. A gente já viu que, por exemplo, contra o Nate Diaz, que era um cara da meio médio e comprido, com a envergadura grande, McGregor teve muita dificuldade com o decorrer da luta para enfrentar um cara mais alto. E o Max Holloway é um cara que tem um boxe muito solto, um cara que tem um volume de golpes de mão muito grande, então vai trazer essa dificuldade aí para o McGregor, sim. Como eu falei para vocês, ele tem a vantagem no primeiro round, segundo round, sim, mas os outros 3 rounds, eu vejo que ele vai com uma vantagem até a metade do segundo. Da metade do segundo para frente, o Max Holloway começa a crescer e começa a conseguir imprimir o jogo de volume e trazer aí mais esse fator para a luta. O Max Holloway gosta do caos, mas aí, o McGregor tá pronto. Esses 5 anos sem luta serão bem aceitos por ele dentro do ringue? Porque, galera, a falta de ritmo, tem gente que sente mais, gente que sente menos, mas todo mundo sente. O quanto o McGregor vai sentir a falta de ritmo de luta, só sábado pra gente saber, galera. Na minha visão, o Max Holloway é o favorito, mas do outro lado, um grande atleta, um grande striker, muito inteligente, mas com grandes problemas a serem resolvidos lá dentro do octógono, né? Essa luta é grande porque não responde só quem é melhor tecnicamente hoje. Ela responde se o McGregor ainda é lutador de elite ou se o tempo já passou. No fim, McGregor versus Holloway 2 é uma luta entre passado, presente e legado. Um quer provar que ainda é perigoso, o outro quer provar que nunca mais seria aquele garoto que perdeu uma luta. Agora comenta aqui embaixo quem você acha que vai levar essa luta. Valeu? Essa luta não é só revanche, galera. De um lado, Conor McGregor... Essa luta não é só revanche, galera. De um lado, sobreviver ao próprio passado. Porra, mano. Ela responde se o McGregor ainda é lutador, sobreviver aí o próximo... Porra. Vai lá de novo.